Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução ao processo de licenciamento ambiental. Na Política Nacional do Meio Ambiente, já consta como instrumentos dessa política a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. No artigo 10, também da Política Nacional de Meio Ambiente, consta que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e do IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Então, o licenciamento ambiental, ele é o procedimento no qual o poder público, representado por órgãos ambientais, autoriza e acompanha a implantação e a operação de atividades que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, aquelas atividades que causam degradação ao meio ambiente. E aqui vão se encaixar todos os tipos de grandes empreendimentos, tanto industriais, de mineração, de geração de energia, como as usinas hidrelétricas, grandes culturas, ou grandes atividades pecuárias, entram aí os aeroportos, os postos de gasolina e qualquer outro tipo de empreendimento que possa se encaixar em alguma dessas características. E esse licenciamento, ele precisa ser obtido, procurado pelo próprio empreendedor. Então, é obrigação do empreendedor, uma obrigação que está prevista na lei, que ele busque o licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais do seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação. Então, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, através da Resolução 237 de 1997, editou as normas gerais de licenciamento, estabelecendo os níveis de competência, seja federal, estadual ou municipal, de acordo com a extensão do impacto. Então, dessa maneira, sempre compete ao IBAMA o licenciamento das atividades ou empreendimentos cuja localização ou impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais estados. Então, se você tem, por exemplo, uma usina hidrelétrica, isso é muito comum, que essa usina hidrelétrica tenha a sua área que vai ser impactada, não só a área do reservatório, mas outras áreas, que produzem qualquer tipo de impacto, que esse impacto acabe afetando mais de um estado da federação, ou quando também, às vezes, está dentro de um único estado, mas o impacto ele é muito grande. Então, normalmente, quem conduz o processo de licenciamento, quem é o responsável pelo licenciamento é o IBAMA, que é o órgão federal. Já os órgãos estaduais de meio ambiente, que são os chamados de OEMAs, eles vão licenciar aquelas atividades ou empreendimentos cuja localização ou os impactos ambientais diretos vão ultrapassar mais de um município, mas vão ocorrer dentro do mesmo estado. E para os órgãos ambientais municipais, fica então o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, como, por exemplo, os postos de gasolina ou atividades agrícolas. Então, aqui nós temos alguns estágios do processo de licenciamento.
Então, começa com a solicitação da licença, né? O empreendedor, ele procura o órgão ambiental que vai ser responsável pelo licenciamento e solicita a licença. O órgão ambiental, ele vai avaliar esses documentos, realizar a vistoria e fazer solicitações. O empreendedor vai responder a essas solicitações, né, vai entregar a documentação solicitada. O órgão ambiental vai fazer uma análise dessa documentação que foi entregue e, caso seja necessário, ele vai abrir um prazo para a realização de uma audiência pública, dependendo do tipo de empreendimento. Isso é necessário, né, para saber também se a população concorda com esse empreendimento. Depois dessa análise é emitido um parecer, né? Então o órgão ambiental ele pode emitir um parecer favorável ou não à implementação do empreendimento, fixando o valor de compensação ambiental e vai emitir a licença. No primeiro estágio, a licença prévia, estabelecendo os condicionantes que devem ser cumpridos para aquela realização. Depois desse parecer, é emitida, então, a autorização que o empreendedor vai retirar no órgão ambiental e a licença, né, que também precisa ser publicada para que seja dada a devida publicidade a essa licença. E ele estará, então, autorizado a iniciar o processo, seja o processo licitatório, né, para contratar aí as empresas que serão responsáveis pela construção, instalação do empreendimento, ou, dependendo da fase, ele vai iniciar a instalação propriamente dita, né, ou então ele vai iniciar o processo de operação. A gente vai ver daqui a pouquinho a respeito dessas etapas, né? Então, essa licença ambiental, ela vai ser o documento que tem sempre um prazo de validade definido, em que o órgão ambiental vai estabelecer as regras, as condições, as restrições e as medidas de controle ambiental a serem seguidas pela empresa. Também na licença ambiental, vão ser avaliadas as características como potencial de geração de poluentes, seja eles de quaisquer tipo, né, incluindo aí os resíduos sólidos, líquidos, gasosos, ruídos, potencial de risco de explosões ou de incêndios. E ao receber a licença ambiental, o empreendedor ele assume os compromissos para a manutenção da qualidade ambiental do local em que vai acontecer a instalação daquele empreendimento. Então, um empreendimento, né, ele passa por 3 etapas de licenciamento ambiental. Passa pela etapa prévia, onde é obtida a licença prévia, que aprova a localização do empreendimento e a concepção dele ou o tipo de atividade. Depois dessa etapa e cumprindo todas as exigências, ele parte para a etapa de instalação. Então, quando ele obtém a licença de instalação, ele está autorizado a iniciar as obras de construção para estabelecimento do empreendimento ou da atividade. E depois de construído e também respeitadas as condições, né, e tudo aquilo que foi demandado pelo órgão ambiental, ele parte para a etapa seguinte, que é a etapa de operação, né, onde ele consegue a licença de operação para que o seu empreendimento passe a funcionar efetivamente. Então, essas 3 fases, né, do licenciamento, elas costumam durar aí um período bastante longo, né? Então, não é o licenciamento ambiental, ele não é uma coisa que acontece rapidamente. Então, na licença prévia, né, ou na fase prévia do licenciamento, aqui tem esse LP, que é a sigla de licença prévia,
Aqui, como a gente disse antes, vai ser reconhecida a viabilidade do empreendimento e vão ser definidas as exigências para a execução da obra. Também essa é uma etapa de estudo de planejamento desse empreendimento. E nesse momento pode ser requerido o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. E a licença prévia, ela tem uma validade de 4 anos. Então, o empreendedor, ele tem 4 anos para cumprir todas as exigências do órgão ambiental para que ele possa obter a licença de instalação, que é a próxima etapa. Se ele não cumpre dentro dos 4 anos, o processo começa todo novamente. Então, a etapa seguinte é a etapa de instalação, né, onde ele vai obter a LI, que é a licença de instalação. Essa licença autoriza o início da construção da atividade e a instalação dos equipamentos. Para algumas atividades que iniciaram as suas obras sem passar pelo processo de licenciamento, o empreendedor pode, né, corrigir isso, submetendo a esse processo de licença de instalação, que é chamada de licença de instalação de caráter corretivo. E daí para frente ele vai seguir o mesmo caminho. E essa licença de instalação, ela vai ter uma duração que vai depender do tipo, né, de empreendimento. Alguns empreendimentos são mais rápidos de serem instalados, outros mais demorados, mas ela nunca pode ser superior a 6 anos. E por fim, então, na etapa de operação, que vai depender do cumprimento daquilo que foi examinado e foi deferido nas fases anteriores, né, de licença prévia e licença de instalação, quando o órgão ambiental vai finalmente autorizar o funcionamento da atividade. Essa licença de operação, ela pode ser no mínimo de 4 anos e no máximo de 8. Então, a cada período desse, né, seja aí de 4, 5, 6, 7 ou 8 anos, o empreendedor precisa submeter novamente ao órgão ambiental para renovar essa licença de operação e continuar, né, com a sua atividade em operação. Essa é uma maneira também do órgão ambiental continuar monitorando a atividade para ver se tudo aquilo que foi estabelecido está sendo cumprido. Então, para identificar, né, o tipo de licença a ser requerida, né, a primeira pergunta que precisa ser feita é: esse empreendimento é um empreendimento novo? Se sim, esse empreendimento ele vai passar por todas as etapas que a gente acabou de falar, né, pela etapa de licença prévia, licença de instalação e licença de operação ao final. Mas existem vários empreendimentos que são anteriores ao sistema de licenciamento ambiental, ou então que acabaram sendo instalados de maneira errada, né, ou até mesmo ilegal às vezes, e precisa então regularizar a existência do empreendimento. Então, nesse caso, deverão ser apresentados conjuntamente todos os documentos, estudos e projetos que são previstos para as fases de licença prévia e licença de instalação, né? Então, vem tudo de uma vez só para que esse empreendimento possa continuar a existir, né? Continuar a funcionar. Então, para esses empreendimentos que já estão em funcionamento, né, há muito tempo, é concedida uma licença de operação corretiva, né? Então, quando eles já se encontram em atividade sem terem passado por esse processo de licenciamento, né, e obtido a licença de operação previamente. Outra situação onde essa licença deve ser requerida é quando o empreendimento perde o prazo de revalidação da licença de operação, aquele prazo que varia de 4 a 8 anos. Então, em cada uma dessas etapas, o órgão ambiental ele pode determinar alguns condicionantes, né, que são alguns requerimentos que o órgão pode exigir para que algumas situações que são mais perigosas ou que vão trazer mais impacto,
elas possam ser corrigidas, né? Então, pode haver situações em que a legislação ainda não prevê parâmetros específicos e o órgão, então, ele pode estabelecer algumas condicionantes para que reduza a quantidade de impacto ou que sejam também condicionantes de mitigação desses impactos. Essa figura aqui, vocês não precisam se preocupar, né, com o que está escrito nela, mas ela é um diagrama que mostra um pouquinho como que esse é um processo complexo e como ele é constituído de muitas etapas, né? Então, partindo aqui da identificação do órgão licenciador, né, para saber se é o IBAMA, se é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado ou se é a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Depois, a definição dos documentos, os projetos, os estudos ambientais que são necessários, os termos de referência. Na maioria das vezes, exige a elaboração de um estudo de impacto ambiental. Depois que o órgão analisa esse estudo de impacto ambiental, ele pode ter novas exigências e pode solicitar outras informações. Se tudo tiver ok aqui, muitas vezes é necessário passar por uma audiência pública, como eu disse para vocês, para ver se a população concorda com aquele empreendimento, se ela tem alguma coisa a propor, né, de modificação, de diferente, até que o órgão ambiental finalmente conceda a licença prévia. E aí parte tudo novamente para a etapa seguinte, né? Então, ele vai elaborar um projeto ambiental, onde ele vai trazer ali todas as soluções para minimizar ou mitigar, né, os impactos, e a partir daí ele pode começar o mesmo processo novamente, agora solicitando a licença de instalação. E depois de instalado, fiscalizado, acompanhado, ele parte para a solicitação da licença de operação para começar a operar finalmente. Então, desde 1986, na resolução número 1 do CONAMA desse ano, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, ele é exigido, né? E depois isso vai ser complementado, então, dentro da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, são definidos no artigo 2º, né, dessa resolução, que o licenciamento das atividades que dependerão de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, ou do IBAMA, ou do órgão municipal. E o mais importante aqui é que esses documentos a gente escuta nessa sigla, é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Na verdade, o documento principal, ele é o estudo de impacto ambiental, é o EIA, porque o RIMA, ele é apenas um relatório que é um resumo, bem resumido mesmo, do estudo e é redigido com uma outra linguagem, não uma linguagem técnica, né, mas uma linguagem que qualquer pessoa consiga entender perfeitamente, porque o relatório de impacto ambiental, ele precisa ficar acessível ao público. Então, as cópias sempre permanecem à disposição de qualquer pessoa que está interessada em saber o que vai acontecer com aquele empreendimento. Outros tipos de documento, além do EIA-RIMA, também são produzidos ao longo do processo de licenciamento ambiental. Então, nós temos, por exemplo, o relatório de controle ambiental, que é exigido pela resolução do CONAMA 9 de 1990, quando o estudo de impacto ambiental ele é dispensado. Então, às vezes, o empreendimento não é muito grande, não tem tanto impacto assim, então, ao invés de solicitar um estudo de impacto ambiental, que é um estudo muito complexo, né, que envolve muitas pessoas para realizar esse estudo, eles podem solicitar um pouco mais simples, que é chamado de relatório de controle ambiental, que é o RCA. E o plano de controle ambiental, ele é exigido
para a concessão da licença de instalação para aquelas atividades que são mais impactantes. Então, a primeira coisa que é feita é o estudo de impacto ambiental, né, o EIA-RIMA, e na fase seguinte, na fase de concessão da licença, que é para a licença prévia, né, o EIA-RIMA, e para a fase seguinte, que é a fase de licença de instalação, é solicitado esse plano. Nesse plano vão ser estabelecidas e detalhadas, né, todas as estratégias que são necessárias para a minimização dos impactos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está tratando aqui de uma usina hidrelétrica. Essa usina hidrelétrica ela vai ter um reservatório, então tem uma grande área que vai se encher de água. E essa área, ela tem vegetação, ela tem várias espécies da fauna que vivem ali. E o que precisa ser feito, então, para minimizar o impacto desse enchimento, né, dessa inundação, sobre essas espécies da flora e da fauna? Então, muitas vezes é nesse momento que é solicitado que eles tenham um plano, por exemplo, de resgate de fauna, um plano de banco de germoplasma, para você ter aí a garantia das espécies da flora que estão por lá, um plano de coleta de ninhos e ovos de aves ou de espécies de bromélias, entre outros. Tá? Então, é mais ou menos isso que contém, né, o plano de controle ambiental. E tanto o RSA quanto o PCA, eles têm sido exigidos pelos órgãos ambientais estaduais para licenciamentos de outros tipos de atividade de menor potencial de impacto. Então, o plano de controle ambiental, ele normalmente está presente. Aí, dependendo do tamanho, né, do impacto, é solicitado o EIA-RIMA ou é solicitado o RCA. E, por fim, tem também um documento, que é o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, o PRAD, que é um instrumento complementar também ao estudo de impacto ambiental que visa mitigar principalmente os impactos ambientais causados pelas atividades de mineração ou ocupação residencial de encostas, assoreamento de cursos d'água, porque esses problemas, né, que são causados, eles podem ser recuperados, né? Então, você pode ter, por exemplo, alguns planos, né, para revegetar áreas que podem estar provocando assoreamento de rios, você pode ter planos para recompor algumas áreas que foram danificadas pela mineração e várias outras possibilidades, né, que existem de recuperação de áreas. E esse PRAD, então, ele vai auxiliar o órgão ambiental a emitir os condicionantes para licenciamento das atividades. Ele costuma ser, inclusive, um dos condicionantes, né? É necessário ter esse programa de recuperação de áreas degradadas. Então, para finalizar a nossa introdução aqui ao licenciamento ambiental, está aqui um resuminho, né, das etapas ou fases, né? Então, começa lá com a escolha do local, é feita uma avaliação preliminar e os estudos de viabilidade ambiental. Depois, esse empreendedor, ele vai solicitar o licenciamento, então vão ser elaborados aí os estudos de impacto necessários, seja o EIA-RIMA, seja o RCA ou qualquer outro tipo que é solicitado pelo órgão ambiental. Passa pelo processo, então, de instalação, né? Nesse caso, o órgão ambiental ele vai supervisionar essas obras e vai ver se todos os condicionantes estão sendo atendidos. Posteriormente, então, depois que já tiver tudo instalado, é iniciada a fase de operação e essa fase continua sendo monitorada pelo órgão ambiental para ver se está tudo ok, se está tudo funcionando bem, até que, dependendo do tipo de empreendimento, ele possa se encerrar. Nem todo tipo de empreendimento encerra, né? Alguns tipos de empreendimento, eles permanecem por mais tempo. Para esses empreendimentos que têm um fim, né, que se encerram, é feita, então, a recuperação das áreas que foram degradadas,
depois que o empreendimento se encerrou, né? Então, isso acontece, por exemplo, com atividades de mineração, né? Você não tem o minério infinitamente ali, né? Então, por exemplo, você tem lá uma mineração de ferro. Então, você vai retirando, né, ali daquele solo, retirando o solo, né, na verdade, e vai minerando o ferro que tem ali. Aquele resíduo, ele vai sendo acumulado, né, um resíduo sólido que vai sendo acumulado, que sobrou, né, o que não é ferro ali no meio, ele vai sendo acumulado e depois, quando não tem mais o que extrair dali, né, você tem ali, ficou ali um grande buraco, né, que a gente chama de cava, o que é feito é que eles retornam aquele resíduo para dentro desse buraco, como se fosse para tampar, né, o buraco, acrescentam uma camada de solo por cima e revegetam aquela área. Então, é isso que acontece nessa fase de encerramento. Mas nem todo empreendimento tem uma fase de finalização, né? Então, era isso que a gente tinha para falar para vocês hoje a respeito do processo de licenciamento ambiental.